Olá, discípulos e discípulas de Jesus amado, tudo bem com vocês? Eu sou Eudes Inácio e continuo aqui fazendo, neste mês de novembro, os podcasts falando sobre o caminho discipulado. Já tivemos 4 encontros. Se você ainda não os escutou, dá uma volta lá. Toda terça-feira tivemos um podcast. Então, espero que vocês gostem da jornada. Neste dia de Santo André, do martírio de Santo André, vamos encerrando então essa minha explicação sobre esse caminho discipulado. No penúltimo encontro falei sobre a fisionomia de Jesus, depois sobre a fisionomia de um discípulo e agora vou falar sobre o encerramento desse pequeno traço, né, do discipulado, que são 2 características que tem o discípulo. O discípulo, ele é um homem ou uma mulher de paz. E o segundo é o discípulo e a discípula de Jesus são pessoas que são viventes da verdade. Vivem pela liberdade e da liberdade na verdade. Então, verdade, liberdade, né? E paz. Pois bem, vamos então logo começar. Quando se refere a ser um discípulo de Jesus, a gente fica muito preocupado em ser um verdadeiro gravador de regras, né? Eu quero gravar todas as regras, quanto mais eu repeti-las às pessoas do não fazer, não poder, não... Essas coisas, a gente se sente super discípulo, né, quando a gente decora. Isso é coisa... Faz parte da caminhada, viu, gente? Não quer dizer que está errado, não. Faz parte da caminhada, mas deve ser um passo e não um fim. Quando a gente começa o caminho discipulado, que a gente vai conhecendo a doutrina, vai vendo o que é de verdade, a gente começa a se apegar tanto. E uma maneira da gente vivenciar melhor é a gente repetir para as outras pessoas, não é verdade? Então a gente começa a ficar apregoando por aí as regras, os preceitos, os mandamentos. Na verdade, a gente quer introjetar, a gente quer que seja em nós. E assim deve ser. O primeiro convertido pelas regras, o primeiro seguidor dos preceitos, dos mandamentos, deve ser o discípulo. Antes que saia a sua boca, deve ter sido vivido ou vivenciado no seu coração. Quando eu me refiro a ser um homem de paz, é exatamente por isso. O discípulo, a discípula de Jesus, ele conserva a paz mesmo quando tudo na vida dá errado. É porque ele não põe como sua expectativa que as coisas deem certo. Ele põe como expectativa que ele siga honesta e fielmente a Jesus. Isso é o que importa para o discípulo, a fidelidade a Jesus. Claro, essa fidelidade passa que você aprenda os preceitos, aprenda ao menos um mínimo de teologia sobre Jesus Cristo, para dizer que ele é Deus, que você não segue um filósofo, você não segue um cara que fala bonito, você segue a um Deus. Jesus é Deus. Isso é um dogma. O que é um dogma? É a verdade de fé. Ora, se você desmontar essa verdade, você está seguindo como os outros tantos homens que morreram, foram sepultados e lá ficaram. Nós seguimos a um Deus. Nós somos discípulos de um Deus que a morte não contém ele. Ele destrói a morte. Ele é Jesus. Então, o discípulo, vejam, quando... Exemplo de hoje, comemoramos Santo André. Veja, um pescador, o irmão de Pedro, que era discípulo de João, conheceu, ouviu falar sobre Jesus e apresentou Pedro a Jesus. Ou Jesus a Pedro, né? Santo André morreu crucificado na chamada cruz grega, que é um formato de X, torturado. Já o irmão dele de cabeça para baixo na cruz romana. O que fez aqueles pescadores irem tão longe, meus irmãos? O que fez aqueles pescadores
deixarem o pai lá na pesca e seguir a um rabi, a um mestre, a um professor que ensinava para eles a lei. O que fez isso? Foi porque Jesus falava bonito? Falava não. Quem lê o Evangelho vai ver muitas vezes Jesus chamando eles de homem de pouca inteligência. Ou até mesmo chamando eles de Satanás, não é? Jesus era um mestre severo, mas amoroso. Porque para Jesus o importante não é bem que as pessoas assim gostem dele pela beleza que ele fala, mas que amem a verdade. Essa é a fala de Jesus. Quem ouve a verdade e a ama, me segue. Só segue Jesus quem ama a verdade. E daí está o segundo ponto que eu falei, a característica, a verdade. É a verdade que nos liberta, meus irmãos. Nos liberta principalmente de nós mesmos, dos nossos enganos. Eu não falo das outras pessoas não, viu gente? Estou falando de você, pessoalmente consigo. Eu comigo mesmo. Quando eu olho para mim e vejo algumas manias, algumas coisas que eu ainda não resolvi destronar para entronizar Jesus. Isso não é a verdade. Eu digo, o Senhor pode reinar da minha vida, mas eu deixo alguns cantinhos no coração que Jesus nem passa por perto, que eu não deixo, nem chamo. Você tem isso também? Eu não sei. Isso acontece comigo às vezes, sabe? Mas vou rezando, pedindo ao Senhor que me corrija. Porque o coraçãozinho duro que eu tenho. Meus irmãos, o caminho do discipulado é um caminho duro. Não é um caminho de flores e de cetins. Que o diga Santo André, celebrado hoje em sua festa. Ele morre crucificado, testemunhando a mesma coisa, dizendo que Jesus é Deus que ressuscitou. E matam ele. Se fosse hoje em dia, hein? Parece que temos uma nova leva de cristãos frouxos. Que diz, se fosse o Santo André que dissesse, olha, cristão, ou você tira isso, ou você vai ser processado. Aí as pessoas tiram a palavra, né? Tira a verdade. Não, não é bem assim, não. Deus é amor, Deus é um só, Deus é para todos. São verdades pela metade isso aí, viu, gente? Porque Jesus, ele é a verdade inteira. Salvador do mundo, Jesus Cristo. E os outros não são salvadores do mundo. É isso, gente, que é a verdade. Se eu disser o contrário disso, que cristão que eu sou? Se eu disser que as outras divindades adoradas pelo ser humano salvam, eu minto. E principalmente eu minto para mim mesmo. Porque eu digo que sigo Jesus, que é Deus Salvador, e de que os outros deuses salvam. Ora, temos que ter coerência, né? Faz parte do pacote da verdade. Inclui um pouquinho de coerência. O cristão tem que ter coerência. O discípulo tem que ter coerência. Você crê? É Deus. Pronto, ele é Deus. Mas tem muita pessoa boa por aí que não vai nem na igreja. Essas conversas de quem não gosta de seguir doutrina nenhuma, sabe? Aí você diz assim, para amar a Deus não precisa de doutrina. Tem certeza? Se eu disser que Deus dá, que um Deus aí qualquer, dá tudo à pessoa, a pessoa vive prosperando, é feliz, tudo se realiza e tudo. Aí você vai dizer, esse é um Deus bom. Mas se ele for um demônio, um anjo caído, que lhe propicia tudo para que você tenha sucesso e no fim da vida sua alma é condenada. Todo Deus salva, tem certeza? Porque quem julga a divindade não somos nós não, viu? Nós estamos submissos à divindade, ao reinado de Cristo. Não somos nós que dizemos quem é rei e quem não é rei. Quem é Deus e quem não é Deus. Não somos nós não. A revelação já aconteceu. O próprio Deus, o Criador, se revelou a nós. Começou pelo povo, pela fé abraâmica, pelo povo de Israel. E chega até nós, cristãos. A gente não pode agora olhar para trás e dizer, ali não era Deus e há outros deuses.
Isso é paganismo. Bem, voltemos. Então, fiquemos com o homem em paz, a mulher em paz. Por quê? Mesmo que as coisas na vida, a nossa pregação, a nossa própria vida, as nossas escolhas sejam equivocadas e às vezes nos causem decepção, dor, frustração, ou as pessoas ao nosso redor nos causem dor, frustração, nós olhamos para Jesus, mantendo os olhos fixos em Jesus e dizemos: Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem compaixão de mim, que sou pecador. Senhora Imaculada, ajudai-me, socorrei-me, ó Mãe do Socorro. Meus amados irmãos e irmãs, discípulos, discípulas de Jesus, conservar a paz é ver os evangelhos que agora que vão chegando perto do Natal, que vão falando dos últimos dias, os chamados evangelhos escatológicos, em que se fala em terremotos, maremotos, a queda do céu, a queda do sol, tudo isso vai caindo em nossa cabeça. E é isso que vai nos moldando no discipulado, no caminho de Jesus. No caminho discipulado de Jesus. Pois bem, que nós tenhamos paz e sejamos homens e mulheres livres. Livres porque somos desapegados de nós mesmos. Muitos dos nossos erros não começam por outras pessoas, mas porque nós escolhemos. Eu não estou dizendo que é tudo, viu, gente? Estou dizendo que muitos erros que nós entramos ou cometemos foram por plena aceitação e desejo nossos, viu? Então, a liberdade consiste em saber o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, mas sempre olhando para Jesus e sua Santíssima Mãe Imaculada. Eu agradeço muito você que nos acompanhou nessa jornada, nessa caminhada discipulado, que vocês tenham essas experiências e relatem, escrevam aqui, viu? Escrevam embaixo nos comentários, comentem no podcast, tá bom? Comentem, divulguem, espalhem. Seja um bom discípulo, seja uma boa discípula. Quem aposta em Jesus, nada perde. Isso eu lhes garanto. Salve Maria Imaculada. Até a próxima.